Corinthians pode estar negociando o lateral esquerdo Diego Palacios com o clube dos Estados Unidos. Entendam por que o Corinthians corre contra o tempo para renovar o contrato do jovem zagueiro João Pedro Tchoca. E após acertar salários com o atacante Biel, agora o Corinthians tenta se acertar com o Sporting de Portugal para enfim ter a liberação do jogador. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Vamos começar esse vídeo de hoje falando sobre a pressa que a diretoria do Corinthians tem para renovar o contrato do jovem zagueiro João Pedro Tchoca, e eu vou explicar certinho a vocês. O João Pedro Tchoca passou pelo Sub-17, Sub-20 do Corinthians, no ano passado foi emprestado à equipe do Ceará, ganhou experiência, voltou nesse ano, teve oportunidades com o Ramon Dias, foi bem, e hoje é uma peça importante de reposição, um nome importante de reposição para o Dorival Júnior no sistema defensivo do Corinthians. Um atleta alto, zagueiro alto, acima de 1,90 m de altura, jovem jogador e absolutamente que, como eu disse a vocês, ganhou oportunidades e foi bem, claro que já está sendo observado por outras equipes. Eu informei a vocês alguns dias atrás que uma reunião poderia acontecer, e deveria acontecer aliás, para renovar o contrato dele, já que ele tem contrato até o final do ano que vem, mas agora essa reunião tem pressa para acontecer, isso porque eu também informei a vocês que o Dynamo de Kiev já está analisando fazer uma proposta pelo atleta e absolutamente que outras equipes acompanham a situação do jogador. Então a diretoria do Corinthians agora corre para valorizar o jogador e consequentemente, claro, aumentar a multa rescisória dele. A minha opinião quanto a essa pressa para renovar o contrato do João Pedro Tchoca é a seguinte: sinceramente, nem precisava ter essa pressa. Ao meu ponto de vista, já era para ter renovado o contrato do jogador. Estamos falando de um atleta de apenas 21 anos, foi bem no ano passado pelo Ceará, está indo bem nessa temporada, então, de repente, por que já não resolveram essas coisas? Estamos falando de um jogador, tudo bem que tem contrato até o final do ano que vem. Alguns podem tratar isso, não, mas ainda tem tempo. Aí que mora o perigo. Daqui um ano, por exemplo, ele já pode assinar um pré-contrato para sair de graça no final do ano que vem. Então, hoje, por exemplo, eu não sei o valor da multa rescisória dele. Vai que de repente é um valor bem abaixo, aí uma equipe chega e decide pagar. Faz uma proposta boa para o jogador, ele aceita, e aí o Corinthians vai acabar perdendo muito dinheiro. Então, ao meu ponto de vista, tem que correr mesmo e renovar isso quanto antes possível. E agora vamos falar sobre o atacante Biel. Após o Corinthians conseguir entrar em acordo com o jogador, acertando base salarial, tempo de contrato, agora tem que resolver as questões com o Sporting de Portugal, que é a equipe que é dona dos direitos do jogador. O Corinthians ainda não conseguiu fechar nenhuma contratação para o treinador Dorival Júnior. Estamos falando de um Corinthians que, na verdade, nessa temporada 2025, fechou somente com um atleta, Fabrício Angileri, lateral esquerdo argentino, que chegou no início dessa temporada. Então, a janela de transferências ainda não abriu, abre dia 10, mas o Corinthians, pelas informações, já se acertou com o Biel, atacante de 24 anos, acertou o salário, acertou o tempo de contrato, e agora o próximo passo, fechar, se acertar com o Sporting de Portugal. As informações dizem que o Sporting quer 45 milhões pelo jogador, que inicialmente o Corinthians tentou um empréstimo com garantia, com valor fixado, mas o Sporting não aceitou, e agora o Corinthians tenta encontrar uma forma de entrar em acordo com a equipe portuguesa. Fala-se que o Corinthians de repente pode tentar comprar parte dos direitos do jogador,
ou até encontrar uma forma para adquirir os 100% dos direitos do atleta. Mas fato é que, após se acertar com o Biel, agora a diretoria do Corinthians tenta resolver as questões com o Sporting e, no caso, fechar com o atleta o quanto antes possível. A minha opinião quanto a essa negociação Corinthians e Sporting pelo Biel é a seguinte. Bom, primeiramente, o Corinthians tem que ter muito pé no chão, muito a cabeça no lugar. Vou ser sincero com vocês, para mim não vale a pena o Corinthians aceitar de repente pagar 45 milhões de reais pelo Biel. Estamos falando de um jogador que sim, tem as suas qualidades, é um ponta esquerda, é habilidoso, tem velocidade, pode jogar pelo meio, pode jogar pelo lado direito, mas não dá para de repente assumir um compromisso desse. O Biel, nesse momento, ele está tentando retomar a sua carreira. Conseguiu ir bem no Bahia, foi comprado pela equipe do Sporting, mas não conseguiu ir bem. Então, se ele vier, vai ser para tentar ali recuperar o seu bom futebol. E aí que mora o perigo. Não vale a pena aceitar pagar muito pelo jogador. O ideal é o empréstimo com valor de compra fixado. Lembrando que o Corinthians tem jogadores na base que pode também dar mais espaço, como o Kaique, que o próprio Dorival voltou a relacioná-lo. Temos o Dieguinho, temos outros jogadores na base do Corinthians que merecem também ganhar seus espaços, ganharem, aliás, seus espaços. Então, ao meu ponto de vista, eu gosto da ideia do Corinthians ter o Biel, mas eu não gosto da ideia de repente o Corinthians ter que comprar. O ideal, o cenário ideal para o Corinthians para conseguir entrar em acordo com o Sport. O Corinthians tenta entrar em acordo com o Sporting. O ideal é o empréstimo do jogador, porque para comprar, na minha visão, sinceramente, analisando o contexto geral, não vai valer a pena. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a informação que garante que o Corinthians está negociando o empréstimo do lateral esquerdo Diego Palacios. É sobre isso que falaremos agora. O Palacios chegou ao Corinthians na temporada passada. Jogador que chegou até trazendo boas expectativas de que poderia ser o lateral esquerdo titular. E no final das contas, como sabemos, não deu nada certo. O Palacios acabou se machucando logo na estreia dele com a camisa do Corinthians em um jogo de início, no início do Paulistão do ano passado, o jogo contra o São Bernardo, jogando fora de casa. O Palacios se machucou no final do primeiro tempo e aí iniciou todo o drama. Fez cirurgia, teve que fazer novamente, o jogador teve um drama pessoal. Depois que voltou, ganhou algumas minutagens com o Ramon, mas não conseguiu ter sequência. E hoje com o Dorival Júnior, após 2 meses, Dorival Júnior no Corinthians, 11 jogos, o Palácio não foi e nem será aproveitado. Devido a isso, claro, o Corinthians tenta achar um negócio pelo jogador. E segundo informações do GE, o Corinthians está negociando com o Austin FC dos Estados Unidos o empréstimo do atleta com a equipe dos Estados Unidos, pagando os salários do jogador e o Corinthians, no caso, arcando com as luvas, que foi a premiação que foi acertada pela assinatura do contrato do jogador na temporada passada. Então vamos aguardar para vermos o que realmente vai acontecer, se o Corinthians vai conseguir fechar essa negociação. A minha opinião quanto a essa informação do GE, de que o Corinthians está negociando Palacios com essa equipe dos Estados Unidos, o Austin FC, com eles pagando o salário do jogador, eu vou ser muito honesto com você. Para mim é uma excelente notícia. Finalmente uma excelente notícia no Corinthians, porque estamos falando de um Palacios que desde que chegou só ficou no departamento médico. O jogador fez cirurgia, teve que refazer, infelizmente teve um drama pessoal que deve ter ficado muito abalado. É difícil você negociar um jogador assim, que não está atuando. Por quê? Não tem números para apresentar. Então, caso realmente essa negociação feche, para mim será uma excelente notícia. Claro, se o Corinthians conseguisse fazer com que a equipe dos Estados Unidos pagasse tudo, claro que seria ainda melhor. Mas, de repente, já conseguir
uma equipe que paga os salários do Palácio e o Corinthians consiga ter esse alívio na folha salarial. Então, para mim, sinceramente, é uma grande notícia. Será uma grande notícia. Já é, né, que temos informações que já está negociando. Então, vamos aguardar e torcer para que realmente as coisas, essas negociações, aliás, essa negociação acabe dando certo. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aqui no campo dos comentários a opinião de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, será que o Corinthians vai conseguir renovar o contrato de Tioca o quanto antes? E sobre Corinthians e Sporting de Portugal, será que o Timão vai encontrar uma forma para convencer a equipe portuguesa? E sobre essa informação que o Corinthians pode emprestar o Palácio, vocês não consideram uma excelente notícia? Já que é um jogador que desde que chegou praticamente nem jogou. Também deixem o like, que isso é muito importante aqui para o nosso trabalho. E claro, se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo, é nóis, um abraço, vai Corinthians, fui!